Que Jesus abençoe a cada um, pode sentar, né? Está conosco, acabou de chegar ali a Linalva, né? Que Jesus abençoe a Linalva, também a Luísa, o João Lucas, né? Que está conosco nesta noite, que Jesus possa nos abençoar, nos dar a tua graça. Bom, nós falando a esse respeito, né? Quando a gente fala a respeito do Natal, e não é difícil para se falar nessa época, mas contava-se uma história para as crianças, dizendo que as crianças que fossem boazinhas durante o ano todo, ao final do ano o Papai Noel vinha e dava presente. Aqueles que não tinham sido tão bons, não tinham sido uma boa criança, Papai Noel não trazia presente, né? E aí fica uma pergunta para os irmãos: quantos de nós aqui, quando era criança, recebeu o presente de Natal do Papai Noel? Do Papai Noel? Nenhum de nós, com certeza. Então todos nós devemos ser bem levados quando era pequeno, né? Porque o Papai Noel não trouxe presente, a não ser quando a gente conta alguma lenda, né? Conta alguma história para a criança, e aí a gente conta e engana os nossos filhos, né? Que foi o Papai Noel, que foi a mula sem cabeça, que foi o Saci Pererê, e essas lendas todas que existem, folclóricas, mas que ela não condiz com a palavra de Deus. E o problema, irmãos, dessas coisas, é que às vezes a gente pensa uma coisa simples, mas a palavra de Deus nos fala, quando Deus chamou a nação de Israel e propôs fazer dela uma nação diferenciada, uma nação diferente das demais nações que existiam, ele usa até uma palavra, né? Seria uma propriedade peculiar, né? Eu acho tão bonita essa palavra, mas não sei se todos, nós sempre mencionamos esse respeito. O que é uma propriedade peculiar? Ela é diferente, única, que tem particularidades que só ela tem, as outras não têm. Então aquelas coisas peculiares que envolvem só a ela, as outras não. E aí foi dado para a nação de Israel que ela deveria pegar a lei que foi dada para Moisés e deveria ensinar também para os seus filhos. Quando nós falamos da Páscoa, ele diz assim: quando vossos filhos perguntarem: que culto é esse? Aí vocês vão dizer para os seus filhos que Deus tirou o povo com mão forte, e contava tudo o que tinha acontecido. Quanto ao livro da lei, eles deveriam conhecer todas as leis que era dada para o povo de Israel, e diz assim: vocês devem também ensinar os seus filhos, quando estiver sentado à mesa, quando estiver caminhando, a todo momento vocês vão falando sobre a lei, para que ela pudesse ficar guardada no coração das pessoas, dos filhos, das crianças. Irmãos, isso é tão interessante, porque quando nós ouvimos por aí falar desses países terroristas, que eles pegam as crianças para que se tornem homem-bombas, ele não pega pessoas de idade, já com uma certa idade. Imagina se pegar um jovem e dizer o seguinte: olha, vai lá, coloca uma bomba que você vai estourar e você vai lá para o paraíso. Ele vai: eu estou doido, né, para fazer um negócio desse. Mas quando você pega a criança, você vai colocando essas ideias na cabeça dele, ele vai despreocupado, achando que está fazendo uma coisa boa. E é isso que as nações pagãs sempre fizeram. E muitas vezes nós, como servo de Deus, temos medo de falar isso, porque a gente olha: mas meus filhos, ele vai também para uma escola igual estão os demais. Só que quando ele chegar lá na escola como estão os demais, vai falar sobre as festas juninas: meu filho, se eu falar para ele que não pode, ele vai ficar diferente. Se ele souber as verdades sobre Branca de Neve, os 7 anões, que é tudo mentira, né, ele vai ser uma criança diferente. Mas, irmãos, precisa ser também uma criança diferente. Por quê? Porque assim como a nação de Israel era uma nação peculiar, com propriedades diferentes que só ela tinha, a igreja de Cristo, ela também é única, ela é individual, ela tem característica que só ela tem, as demais não têm, né? E por isso que nós vemos lá em Malaquias assim: vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Sempre tem alguma diferença. E esses dias que nós atravessamos e vimos a Copa, e eu fiquei preocupado, né? Porque eu vi algumas pessoas evangélicas, eu vou citar evangélicas, talvez fica mais fácil, né? Que o tema da festa de aniversário era a Copa do Mundo, né? Eu fiquei preocupado porque nós, como cristãos, né, eu já vi fotos aí de pessoas que nessa época aí com camiseta da seleção brasileira, né? Vestindo todo orgulhoso, irmãos, e aí vem para nós uma grande decepção, porque nós não somos do Brasil. Por mais que nós moramos no Brasil e nosso documento de identidade mostra que nós somos brasileiros, porque naturalmente nós nascemos no Brasil, mas nós passamos a ser cidadãos do céu.
trocamos a nossa cidadania. Então por isso que a palavra de Deus nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então as coisas da terra, né? Eu vi alguém dizer uma vez: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Pessoal, mas como a gente vive no mundo, então eu não posso amar as coisas, tudo está no mundo, né? Mas ele está dizendo das coisas relacionadas às coisas mundanas, as coisas que são próprias da terra. Então a gente vai olhar e ver um pouquinho dessas coisas aqui, ver que isso foi dado, né, que o Papai Noel trazia no dia 25 de dezembro, era passado, e a gente observa aqui do dia 24 para o 25 é um dia de festejo, todo mundo se reúne, porque é uma data especial, a data que Jesus morreu. Mas a gente já começa observando que, com o passar do tempo, a gente percebe que o que menos se fala é em Jesus no Natal. As pessoas fazem festas com Papai Noel, com troca de presentes, mas Jesus ficou relegado a um outro plano, né? Vocês já viram alguma propaganda dizendo assim: olha, aproveite o dia 25 porque Jesus nasceu? Não, aproveite o Natal, Papai Noel, o homem vestido de Papai Noel. E assim que vende, porque ela se tornou uma data comercial. Até aí tudo bem, parece que não tem muito problema em relação a isso. Mas a gente vê árvores de Natal enfeitada, é até bonita, decoração, luzinha piscando, é bonita, né? Não vou dizer que é feia, não, até é bonita, porque é uma coisa diferente, atrai. A gente olha, mas de onde que vem isso? Quantas vezes a gente ouve dizer assim: olha, essa época é uma época tão especial, porque vem o espírito do Natal, né? Nós já ouviram falar do espírito do Natal? E o que é o espírito do Natal? O espírito do Natal é uma época de se gastar dinheiro no comércio, de você comprar presente para dar para o outro, de você comprar bastante comida, de você comer bastante. Então está ligado a compras de bens materiais, né, para ser doados, e de comida. É isso que talvez seja o espírito do Natal. E nós não encontramos na palavra de Deus o espírito de Natal para a nossa vida. E a gente olhando para essas coisas, nós vamos falar um pouquinho a esse respeito. Olha, mas antes de falar de onde que vem o Natal, vamos dar uma olhada então biblicamente. Quando foi que Jesus nasceu? Dá para saber que não foi em 25 de dezembro? Sim, tem jeito de nós sabermos. Quando? A gente vai pegar um versículo e vai dizer assim: Jesus nasceu em tal data? Não, não tem isso. Assim como não tem também que Jesus morreu no dia 14 de Abib. Nós precisamos ler as Escrituras para descobrirmos que ele morreu no dia da Páscoa. E é o dia da Páscoa, de acordo com o que foi dado para o povo de Israel quando sai do Egito, lá no livro de Êxodo, no capítulo... Alguém lembra o capítulo? Capítulo 12, capítulo 12 de Êxodo fala que foi instituída a Páscoa, né? Então ele menciona exatamente lá, e a gente vai trazendo e a gente descobre que isso aconteceu olhando para isso. Bom, quando nós olhamos, então, como é que foi o nascimento de Jesus? A gente lemos aqui no capítulo 2 de Lucas, e nós vamos voltar depois um pouquinho também. Vamos ler aqui. Vamos ler alguns versículos, mas que depois a gente não precisa fazer a leitura novamente. Vamos ver de 2 até do 1 até o 7. Depois a gente lê mais um pouquinho, né, do 8, que a gente precisa dessas informações que está no 8 até o 18. Mas no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o 7 para tirar aqui algumas informações. A gente vai ter que voltar também depois para o capítulo 1, para a gente ler um pouco mais a esse respeito, né? Mas a gente começa fazendo essa reflexão. Capítulo 2 de Lucas, versículo 1 diz assim: aconteceu naqueles dias, os dias anteriores que nós vamos ler daqui a pouco, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Alguns irmãos, lê para mim, por gentileza, do 3 a seguir. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi. Para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
primeira informação que nós encontramos sobre o nascimento de Jesus, tirando aqui do livro de Lucas, e quando a gente olha para o livro de Lucas, é tão importante, interessante, né, que ele trata, que o livro foi escrito, né, nós percebemos falando que ele escreveu esse evangelho, lá no primeiro capítulo, os irmãos só pode acompanhar, que diz assim, no capítulo 1 de Lucas, versículo 3, diz assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado, aí tem uma palavrinha, minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça certeza das coisas que está sendo informado. Então, ele escrevendo a um amigo, né, excelentíssimo Teófilo, diz assim: olha, eu estou colocando aí para você em ordem tudo o que aconteceu minuciosamente. Eu estou dizendo para os irmãos minuciosamente porque essas informações aqui do nascimento de Jesus nós só encontramos aqui no livro de Lucas. Se nós pegarmos o livro de Marcos, o livro de Mateus, o livro de João, nós não vamos encontrar essas informações minuciosas sobre esse nascimento de Jesus. Então ele procurou narrá-lo de forma bem minuciosa para que fosse facilitado o entendimento. E também essa informação é importante para nós. Por quê? Porque ele descreve como Jesus nasceu. Evidentemente que não existe nenhuma data. Aqui ele diz assim que nos dias que César Augusto, né, saiu uma ordem para que eles se alistassem. Esse alistamento, todas as famílias precisavam voltar para a sua cidade natal. É como se alguém tivesse nascido, o irmão Edivaldo nasceu lá em Bitinga, tem que voltar lá em Bitinga para se alistar, que a família dele é de lá. O irmão nasceu lá no Paraná, tem que voltar para outra cidade, cada um voltando para a sua cidade para que ele pudesse fazer o alistamento de quantas pessoas existissem. Aqui a gente percebe, irmão, um aspecto importante, né? Qual importante? Que seria, primeiramente, muito complicado eles marcar um alistamento, fazer as pessoas viajarem de um lado para o outro. Naquela época, lembramos, né, não havia carros, não havia metrô, não havia ônibus, não havia avião. As pessoas viajavam a pé, viajavam com animais. E se eles estivessem viajando no inverno, teria um problema para isso fazer, porque o inverno naquela região toda, tanto a Europa como toda aquela região ali, é um inverno rigoroso, tanto de neve muitas vezes, chuva e frio, temperaturas baixas, né, que acontece no período de inverno. Então, o primeiro dado que a gente começa a observar, que seria um pouco improvável que esse homem, né, César Augusto, mandasse o governador, mandasse as pessoas voltar para a sua cidade viajando ao relento para poder se alistar. Uma que não teria uma adesão tão grande. E alguém, por mais que alguém fosse, mas ele era uma pessoa muito ruim, então ele não estava nem para as pessoas, ok, mesmo assim ele não teria tanto êxito, porque qual que era o propósito do governo de alistar as pessoas? Qual que é o propósito do governo saber quantas pessoas existem? No Brasil, por que está fazendo recenseamento? Controle das pessoas, por quê? Eu preciso saber se todo mundo está pagando os impostos e se eu tenho que fazer algum programa social e para quem, né? Então eu preciso conhecer a população. E da mesma forma, ele tinha interesse em não fazer doações para as pessoas, mas ele tinha interesse de arrecadar impostos. Será que todas as famílias estavam pagando devidamente os impostos? Então, se ele marcasse um alistamento numa época em que as pessoas não pudessem viajar, poderia estar errado o número. Então, ele não tinha interesse do governo nos impostos. Então, o primeiro dado que a gente observa o seguinte também, que eles viajam, saem da Galiléia, vai para a cidade de Belém, né? Quando eles chegam em Belém, eles, nesse momento, acontece de cumprir os dias para que pudesse dar à luz, e nasceu-se o menino. Está falando de Maria, está falando de José, está falando de Jesus, e ele nasceu nesse período, e diz que a cidade estava cheia, porque todas as pessoas tinham subido para que pudesse alistar, não tinha lugar suficiente para que eles pudessem instalar, e Jesus então, ele foi parar numa manjedoura, né, numa estalagem, um lugar que era reservado para os animais ficar quando estava com neve, né, quando estava com frio. E onde estavam os animais? Vamos ler o restante, depois a gente
pega mais aspecto disso aqui. No versículo 8, aí no livro de Lucas mesmo, Lucas 2, 8, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca, Belém nós estamos falando, pastores que estavam ao campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então eles estavam a relento. Por que que eles estavam no relento? Porque não estava frio, ou seja, não era inverno. Se estivesse no inverno, eles não estariam no campo, não estariam no relento. É o primeiro dado que nós temos. E só por falar nisso, as pessoas, os irmãos que são bastante estudados e ver, nós acabamos de entrar aqui no Brasil ontem numa estação chamada verão. Só que nós estamos no hemisfério sul e eles estão no hemisfério norte. O hemisfério norte entrou o quê? Inverno. Acabou de entrar no inverno, dia 21. Dia 21 de dezembro, dia 22 de junho, de julho, que a gente tem essas mudanças, 22 de junho, são de 6 meses, nós temos essas diferenças do dia mais comprido e da noite mais curta, dependendo do que está entrando, Então a gente observa que assim, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, pastores, cercou de esplendor, tiveram um grande temor. O anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, se ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgavam a palavra acerca do menino que fora dita. Então, aqui nós observamos que nesse mesmo instante, os pastores que estavam no campo guardando as ovelhas, aparece para eles essa visão celestial que diz: olha, acabou de nascer na cidade de Davi o Salvador. Glória a Deus, paz aos homens de boa vontade, exércitos celestiais louvando a Deus. E diz que naquele dia tinha nascido, naqueles mesmos instantes eles vão e encontram ali José, Maria e o menino que estava na manjedoura. Então é a primeira informação que nós temos a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro que eu quero ressaltar para os irmãos, veja que nesse mesmo dia, quem vai visitar o menino não são os magos. Nesse primeiro momento, quem vai visitar o menino são os pastores, tá? Por que eu estou falando isso? Mais para frente eu explico para os irmãos. Então guarde essa informação, que as pessoas dizem a respeito dos reis magos que foram visitar, que dizem que eram inclusive 3 reis magos, que a Bíblia não fala disso, e que eles foram, e a tradição diz que isso aconteceu no dia 6 de janeiro, por isso tem a folia de reis no mês de janeiro, porque eles demoraram para sair do Oriente até chegar em Jerusalém, e aí eles entregaram os presentes, e diz que eram 3 pessoas, mas aqui, quem visitou imediatamente o menino foram os pastores, ok? Muito bem, alguém pode estar dizendo: tá, pastor, mas e daí, que dia que era essa? Bom, a gente não sabe o dia, mas a gente sabe que não podia ser no inverno, porque se fosse no inverno, os pastores não estariam no campo, as ovelhas não estariam no campo, pelo contrário, as ovelhas que estariam na estalagem, e a estalagem estava vazia, a manjedoura estava vazia, porque os animais estavam para o lado de fora. Então essa é a primeira informação que nós temos. Lembrando, os irmãos, dia 25 de dezembro cai no inverno, começou dia 21, então é inverno, é um período de inverno, e para o hemisfério norte, aí os irmãos que procurarem notícias vai ver que muitas regiões, inclusive a gente tem ouvido falar muito, não exatamente de Israel, a temperatura não está tão fria lá por enquanto, mas a gente observa que tem muitas informações a respeito da guerra na Ucrânia, porque está um rigoroso inverno e está sem energia para aquecer as casas, porque lá está numa região fria. Primeira informação. Bom,
E que dia então foi que Jesus nasceu? Como é que a gente pode saber que informação de quando Jesus nasceu? Nós não sabemos quando Jesus nasceu, mas nós temos informação de uma outra pessoa que nasceu, que é João Batista. Quem que é João Batista? Primo de Jesus. Então nós temos informação, inclusive, qual que é a diferença de data, de idade entre João Batista e Jesus. Na onde nós temos essa informação? No capítulo 1. Vamos voltar um pouquinho, porque Lucas dá para nós uma narrativa bem minuciosa, né? Então a gente consegue ter essas informações. Então vamos ver um pouquinho do que estava acontecendo no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. A gente vai ler um pouquinho aí, os irmãos só voltar a folha, né? A gente vai ler do 5. Vamos ler talvez aí bastante aí, quase muitos versículos do capítulo 1, que é importante para nós tirarmos as informações. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Então nós descobrimos que estava no período do rei Herodes, um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das mães das filhas de Arão, o nome delas era Isabel. Bom, primeira informação, que o rei era Herodes. E aí a gente tem, inclusive, época que Herodes nasceu, que Herodes morreu, né? E a gente, estudiosos mostram, só para efeito de informação, que Jesus, ele nasceu antes da era cristã, tá? Antes de Cristo. A gente fala assim, olha, a era cristã começa no ano 0, não existe ano 0, né? Mas o ano 1 de Cristo, não. A contagem, eles têm aí um erro, uma defasagem. Então os estudiosos mostram que Jesus tenha nascido por volta do ano 6, 5 antes de Cristo, da era cristã. É um dado interessante, como é que ele pode ter nascido antes de Cristo, né? Mas é só para a gente saber, foi isso porque Herodes morreu exatamente aí por volta do ano 2, do ano 1 de Cristo. E ele era vivo, porque ele era o rei da Judéia. Então nós vemos aí que tinha um sacerdote, que ele era da ordem de Abias. Por que que isso é importante para nós? Porque se nós sabemos que ele é da ordem de Abias, quando é que a ordem de Abias ministrava no templo? A gente vai descobrir. Mas vamos pegar o restante da história e depois a gente volta para saber aqui que era a ordem de Abias. No versículo 6 diz assim: ambos, né, Zacarias e a sua esposa Isabel eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe de sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então observa que ele estava trabalhando na época exatamente da sua turma. Também, por que eu estou falando isso, eu vou dizer para os irmãos já. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhes porás o nome de João. Terás grande prazer e alegria, e muitos se alegrarão, porque será grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor. Irá adiante o espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudos e não poderás falar até que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. E aqui nós vamos ver, né, no versículo 23, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, e atentou para mim o opróbrio entre os homens. Bom, a gente vai ler por enquanto até aqui.
Então nós vamos perceber que esse homem, Zacarias, do turno de Abias, no seu turno estava ministrando perante o Senhor, e ele tem essa visão. Gabriel fala com ele e diz que ele, quando ele termina, ele volta para sua casa e sua mulher se engravida, concebe, fica grávida. Então o que a gente observa? Bom, quando era então o turno de Abias? Quem que era Abias? Aí a gente volta, depois a gente vai voltar, né, irmãos, para ler aqui o capítulo 25 mais para frente, mas só para a gente entender aqui, no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, Primeiro Crônicas, capítulo 24. O texto é longo, tá? Mas a gente não vai ler todo, só para a gente entender que o rei Davi, antes de construir o templo em Jerusalém, que foi construído pelo seu filho Salomão, ele dá para ele a planta, deixa tudo pronto, distribui as turmas dos serviços, e aqui nós observamos que ele estabelece também as ordens sacerdotais para ministrarem durante o templo. E aqui não só que no capítulo 23 ele fala que ordena turno e funções dos levitas, ele vai dividindo as pessoas. No 25 fala dos cantores, fala dos porteiros, dos guardas do tesouro, e ele vai tratando a cada um de cada coisa que ele vai deixando pronto. No capítulo 24 de 1 Crônicas, no versículo, vamos ler a partir do versículo 6, do 6 não precisa aqui, vamos ler do versículo 7 até o 10, né, dá para a gente entender, ele vai até mais para frente aí, né, mas a gente não vai ler todos porque não precisa, são 24 ordens que foi dada, mas vamos ler aqui do 1 Crônicas 24, do 7 ao 10, pedir que os irmãos leiam para mim, por gentileza. A quinta a Malquias, as sextas a Miamim, a sétima a Acós e a oitava a Abias. Então, aqui tem 24 ordens, tá, irmãos? São 24 turnos de sacerdotes. Era pego a casa paterna, foi dado o nome para as turmas. Então, cada sacerdote que ministrava no templo estava incluído entre essas 24 ordens, né? E aqui nós percebemos o seguinte, olha, Abias, ele ministrava então na oitava ordem, na oitava. O que isso tem a ver para a gente? Aqui também surge alguma discussão, eu estava fazendo algumas pesquisas, e alguns defendem que os sacerdotes, eles trabalhavam por um período de 1 semana, 7 dias, depois eles voltavam para sua casa. Outros defendem que não, era 24 turnos, que foi dividido entre 12 meses, então cada turma se dividia em 15 dias. E nós observando, deles aqui especificamente não fala quanto tempo eles trabalhavam, mas no capítulo 27 de 1 Crônicas, versículo 1, nós percebemos aí, só para a gente ter uma informação para os irmãos, assim, esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, o chefe dos pais, os capitães, dos milhares e centenas, dos oficiais, que serviram ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses de cada ano, cada turma de 24 mil. E aqui ele vai citando aqui, nesse caso aqui, dessas turmas de outros serviços, a gente percebe que tem 12 turmas, ele menciona de mês em mês, e nenhuma delas se repete durante os meses do ano. Ou seja, por que a turma dos sacerdotes se repetiria? Elas não se repetem. Na verdade, em outros livros de historiadores, menciona que eles tinham as suas turmas, entretanto, durante 3 anos que aconteciam as festas anuais, todos os sacerdotes também tinham de ir para Jerusalém para que pudesse trabalhar, participar dos serviços sacerdotais, porque nessas épocas de festas aumentava a população, porque nós lembramos, né, que toda a nação de Israel, que estava dividida em todos os lugares, precisava subir para Jerusalém para que ali pudesse fazer o sacrifício. Então nós observamos o seguinte, havia 24 turmas, dividido por 12, né, nós percebemos que então
cada turma ministrava durante um período de meio mês, 15 dias. Era o período que eles exerciam, depois eles voltavam e depois participavam das festas anuais, que eram aquelas 3, né? Lembra das 3 festas que nós falamos, que era a festa da Páscoa, dos pães asmos e das primícias, depois de Pentecoste, que era a segunda vez que ele subia para Jerusalém, e na terceira, lá no 7º mês, que havia mais 3 festas, que era da trombeta, trombeta, expiação e tabernáculos, aquelas festas anuais. Nós falamos para os irmãos, estou aqui que a gente já comentamos com os irmãos, talvez na internet, irmão, mas o que o pastor está fazendo, né? É que nós já falamos, só para puxar da memória aí. Então eles subiam lá, trabalhavam todos, mas as turmas estavam encarregadas. A turma de Abias era a 8ª. Se ela era a 8ª, em que mês em que eles estavam ali exercendo o ministério do sacerdotal? Se eram turma 8ª, divide-se por mês, então nós teríamos no 4º mês, correto? Primeiro mês tinha a primeira turma e a segunda, no segundo mês, 3ª e 4ª, no 3º mês, 4ª e 5ª, eu acho que errei alguma coisa, né? 5ª e 6ª, e depois a 7ª e a 8ª. Então estava no 4º mês. Então, quando Zacarias teve a visão, ele estava exercendo o seu trabalho na tenda da congregação, e ele que estava exercendo a 8ª turma, era no 4º mês. Quando que é o 4º mês? Qual que é o primeiro mês? Não é janeiro, tá? Abib, né? O judeu, lembra? Capítulo 12 de Êxodo está escrito, esse você será, no capítulo 13, né? Este você será o primeiro mês do ano, no capítulo 12 também, né? Então, o primeiro mês do ano é o mês de Abib. O mês de Abib, ele equivale para nós, irmãos, depois do dia 15 de março, entre o dia 15 de abril. Então, o mês de Abib, o primeiro mês, está entre março e abril, né? Sempre pegando 2 meses. Se nós pegarmos que Abias estava exercendo o seu trabalho no 4º mês, em que mês ele estava exercendo? Se nós pegar aqui o primeiro mês, março, vamos pegar março, depois a gente joga da frente. Março, o primeiro, abril, maio, junho, entre junho e julho, é que ele estava exercendo o trabalho dele na tenda da congregação, junho e julho. E aí nós vamos perceber o seguinte, quando ele volta, sua mulher engravida. Teve uma gravidez normal, não fala de nada de anormal que aconteceu. E se ela tem uma gestação de 9 meses, em que mês nasceu João Batista? Junho e julho, né? Faz as contas de 9 meses. Vamos contar? Março, abril, maio, junho ou julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Entre março e abril, ele teria nascido. Certo? Gravidez, 9 meses. Os irmãos conseguiram acompanhar, os irmãos estão olhando para mim assim, né? Olha, a gestação normalmente, né, é de quantos meses? 9 meses, normalmente. Pode acontecer de nascer antes? Até pode, mas acho que não acontece. Mas não acontece, até 9 meses. Então ele nasceu nos próximos 9 meses. Se ele estava ministrando no mês 4º, que é o mês 4º, estava aí mais ou menos entre junho e julho, uma mulher que engravida em junho, vamos pegar junho, ela tem o seu bebê quando? Não está contando, deixa eu acabar de contar. Março, entre março e abril, porque nós estamos falando do calendário judaico, certo? Entre março e abril. Bom, então nós sabemos que João Batista nasceu por volta de março e abril, entre março e abril que ele nasceu, porque logo depois que ele deixa o seu ministério, a sua mulher engravida e ele tem uma gravidez normal. Bom, por que isso é importante para nós? Se eu sei que João Batista nasceu por volta do mês de março, abril, né? A gente começa a pegar entre março e abril. Aí, outra informação que a gente precisa. Nós lemos aqui, até onde nós lemos aqui mesmo, em Lucas, anteriormente, nós lemos de Lucas até o 25, exatamente, até o 25, muito bem. Seguindo para 1 Lucas 26, o que acontece? Isso,
Vamos lá, primeiro não, Lucas 1, 26. Vamos dar uma lidinha aqui em Lucas 1, 26. Diz assim: e no sexto mês de quem? De Isabel, estava falando de Isabel, não era de Maria. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com o varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, 6 meses de gravidez de Isabel, Maria recebe a visitação do anjo, que diz para ela o que iria acontecer, né? E ela continua dizendo isso, olha, no versículo 34, disse Maria ao anjo: como será isto? Não conheço o varão. Respondeu o anjo, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O que nós percebemos? Maria engravida quando Isabel está no 6º mês. Então havia uma diferença de 6 meses na sua gravidez. Aqui nós vamos observar no versículo 39 que Maria vai visitar a sua prima, que ela sauda. Quando ela faz a saudação, a criancinha João Batista saltou no seu ventre. E aqui nós observamos no versículo 56 que Maria ficou com ela quase 3 meses e voltou para casa. Quando ela volta para casa, logo na sequência, nasce João Batista, e tem toda a história ali do restante que acontece. Mas a informação que nós precisamos, uma de nós sabermos que era no inverno, ou melhor, não podia ser no inverno, que Jesus tenha nascido. Nós sabemos que João Batista nasceu nos meses de, quando foi mesmo que nós falamos? Março, abril, entre março e abril. Se tem uma diferença de 6 meses, quando foi que Jesus nasceu? 6 meses depois de João Batista, porque é uma diferença de 6 meses. Se nós fizermos a conta entre março e abril de 6 meses, quando que vai dar? Por volta de setembro, outubro. Embora nós não saibamos em que dia nasceu Jesus. Jesus nasceu entre setembro e outubro e não em dezembro, biblicamente, analisando os textos. Então, a primeira evidência que nós temos, aliás, várias evidências. Primeiro, que não podia ser inverno, porque teve o licenciamento, o alistamento. Não podia ser inverno, porque os pastores estavam no campo. E não pode ser no dia 25 de dezembro, porque, olhando para essas informações que nós pegamos de João Batista nasceu entre março e abril, e tem uma diferença de 6 meses, nós percebemos que Jesus nasceu, então, entre setembro e outubro. Esse foi o mês que Jesus, e os meses que Jesus nasceu, né? Eu até marquei aqui, se fosse nós pegarmos ele o mês deles vai estar no mês de Etanim, né? Que para nós está exatamente entre setembro e outubro. Esse é o período em que Jesus nasceu. Então nós pegamos essa informação, é a primeira coisa. Olha, quando Jesus nasceu, com certeza não foi em 25 de dezembro. Mas alguém pode dizer o seguinte: ok, tá bom, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E qual que é o problema de comemorar o Natal? Não foi a data dele. Eu até disse que pessoas às vezes dizem assim: olha, não, tudo bem, o importante é nós sabermos que Jesus nasceu e a gente faz uma comemoração, né, a respeito do nascimento dele. E a gente observa que por que surgiu o Natal no dia 25 de dezembro. O Natal, irmãos, eu não sei se todo mundo conhece, mas na verdade ele foi instituído, ele foi colocado, né, pela Igreja Católica. Um papa de nome Júlio I, né, só no século IV, estabelece
o Natal como sendo essa época. Isso foi discutido, inclusive, no Concílio de Nicéia em 325, mas só foi aplicado pela Igreja Católica a partir do quinto século, que ele entrou como uma festividade sendo comemorado o nascimento de Jesus. E por que a Igreja Católica adotou essa data de 25 de dezembro? Alguém já viu alguma coisa? Ok, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os irmãos já ouviram falar sobre algumas festividades pagãs que existiam, com o nome de Saturnália ou Brumália? Não? Pois é. Mas muito antes de Cristo, muito antes dessas datas, mesmo da Igreja Católica que estabelecer-se o dia 25 de dezembro, acontecia essas festas. Por que acontecia a festa da Saturnália, por exemplo? A festa da Saturnália era uma festa pagã, nascida em Roma. Por que Roma? Por que Saturnália? Era uma festa oferecida ao deus deles, o deus Saturno. O deus Saturno era responsável, se alguém procurar o deus Saturno, ele vai encontrar figuras dele. É um homem aí, uma figura que tem uma foice na mão, porque era o deus da agricultura da mitologia romana. Na mitologia romana, o deus Saturno era o deus das colheitas. E o que isso tem a ver? Irmãos, lembra que a gente falou sobre as festas juninas? O que as pessoas faziam nas festas juninas? Por que eles faziam aquelas oferendas com aquelas comidas típicas da plantação rural? Não era pedindo para os deuses uma boa colheita, que eles estavam plantando, estava iniciando, para eles lá é o início das plantações, porque estava chegando ali o verão. É lógico que agora que está iniciando o inverno, havia essa festividade que ela acontecia da Saturnália, ou Brumália, eu vou dizer o porquê que tem nome diferente, porque elas aconteciam entre o dia 17 de dezembro a 25 de dezembro. Essas festas eram um agradecimento que os romanos faziam ao deus Saturno. Então tinha oferendas oferecidas a Saturno pela colheita que eles tiveram, porque tinha acabado de fazer a colheita, porque estava iniciando o inverno, então tinha de colher antes disso. Toda a colheita era colhida, colocada em galpão fechado, porque chegava-se o inverno. Então eles tinham agora uma festividade de agradecimento, onde em Roma essa festa, irmãos procurarem, vai achar vídeos, vai achar informações sobre a Saturnália, e vai perceber que era mais ou menos como uma festa do carnaval que existe para nós, onde havia uma liberação do período de 7 dias, de 17 a 24, 25, onde as leis, inclusive, não eram cumpridas, as pessoas tinham liberdade para beber, para festejar. Havia uma inversão de valores. Eu vi alguma coisa ali que nós temos no carnaval, tem uma eleição do rei Momo, já ouviram falar disso? Onde dá a chave da cidade para ele. Havia também uma eleição de príncipes Saturnos para que ele pudesse comandar as festas, e essas festas eram sempre pessoas de baixo clero, pessoas que não faziam parte da sociedade, onde os donos dos escravos liberavam ele durante um período de 7 dias. Eles tinham liberdade para jogar, para beber, para fazer o que quisesse durante esses dias. E essas festas, além de ter muita comida, elas também, conta-se a história, os irmãos podem pesquisar, aqui está na história, que havia também trocas de presentes exatamente nessa época, comemorando uma data única que eles tinham pela colheita que eles tiveram. Então, as festas estão sempre relacionadas à colheita. Do mesmo jeito que há 6 meses atrás tem as festas juninas, para eles em Roma tinha a Brumália, a Saturnália. A Brumália o que era? Era a mesma coisa, só que dos gregos. Eles também, o deus responsável pela agricultura, inclusive era atribuída a um deus chamado Baco. Alguém já ouviu falar sobre o deus Baco da mitologia grega? O deus Baco é responsável pelo vinho, pela bebida, então era regado de muitas coisas dessas. Então, quando a gente percebe essas informações, e pode parecer que não tem nada a ver, além de outros povos que eles comemoravam também, porque o dia 21 de dezembro, não sei se os irmãos sabem, para eles, no hemisfério norte, é o dia mais curto do ano, porque é o início do inverno. Para nós é o dia mais
longo. Nós temos uma incidência maior pela inclinação do globo terrestre, mas para eles é o dia menor. E a partir desse momento eles começavam a fazer festividade, porque a partir do dia 21, ao contrário do que acontecia, né, que começava o dia maior e ia ficando menor até o dia 21, do dia 21 de dezembro para frente os dias começam a ficar maiores, vão acrescentando minutos até chegar em junho, quando eles têm um dia maior para eles e menor para nós, né? Então tem uma comemoração também pelo Deus Sol. Aqui vai entrar Íris, Osíris, e aí a gente pode entrar em muitas outras mitologias e muitas outras coisas. Mas o que acontecia no período é que Roma, os irmãos conhecem, Roma dominou Jerusalém, dominou durante muito tempo toda aquela região. Então o Império Romano tinha muita influência sobre eles. E aí quando a Igreja Católica, né, tentava tirar essas festas pagãs e não conseguiu, o que ela fez? Ela instituiu o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque ela, de alguma forma, mudando aquelas comemorações aos deuses pagãos, pelas agriculturas, pelas coisas, pelas comilanças, pela bebelança e por tudo mais que acontecia, ela se transformou numa festa cristã, o nascimento de Cristo. E por isso que o Papa Júlio I disse que Jesus havia nascido nessa data, e a partir do V século ela passa a ser uma tradição oficial. E uma curiosidade, como é que funciona as festas natalinas, tradicionalmente falando? As pessoas, no dia 24, fazem banquetes, preparam bastante comida, que é o que acontecia na Saturnália, e faz a troca de presentes, que é o que acontecia na Saturnália. Irmãos, perceba que quando a gente fala assim, olha, mas eu não estou comemorando o Natal, mas você está fazendo exatamente como é que era feito naquelas festas, você está de alguma maneira comemorando aquela festa? Eu digo para os irmãos, olha, no carnaval nós temos o encontro espiritual. Apesar de ser o dia do carnaval, a festa que é comemorada lá no encontro é totalmente diferente do que é feito no carnaval. Então não é a mesma coisa, embora seja o mesmo dia. Quando nós observamos que os movimentos evangélicos hoje estão fazendo a caminhada de Jesus, a sambanhada de Jesus nos dias de carnaval, só muda a letra das músicas, mas o ritual é o mesmo carnaval, não mudou nada. Então quando a gente olha e vê as palavras de Deus nos aconselhando, sai dela, povo meu, nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas, quando nós abraçamos a tradição do Natal. O que é a tradição do Natal? Algum dos irmãos come peru? Usualmente? Não, ninguém come peru. Mas o Natal não pode passar sem peru. É a comida do Natal. Perceba que é uma tradição da festa, que não tem nada a ver com Cristo. Cristo, irmãos, quando nasceu, não tinha lugar para dormir. Não tinha cama para ele dormir. É muito diferente do que nós estamos falando hoje. Hoje é o espírito do Natal, né? Que ela vem regada de muitas coisas. É pecado comer peru? Mas não é pecado comer peru. O complicado é a gente comer peru na noite do dia 24 para o dia 25, enquanto nós aguardamos a virada do dia, porque isso é uma tradição do Natal, das festas, da Saturnália, da Brumália. Quando nós observamos a troca de presentes, é pecado dar presente para o outro, mas não tem problema dar presente para o outro. O problema é você dar o presente no dia 24 à noite, ou no dia 25 pela manhã, monta-se a árvore de Natal e coloca o presente debaixo da árvore e fala assim, olha, e quando você dormiu, o Papai Noel veio e trouxe para você o presente. Primeiro você está dizendo para ele do Papai Noel. Quem que é o Papai Noel? Não é Jesus. Não é Jesus. Essa história de bom velhinho, né? A gente olha para cá e vamos ver, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Foi no século 4. Eu marquei algumas coisas aqui, né? A questão do presépio, irmãos. O presépio foi montado a primeira vez por volta do ano de 1500 só por volta de 1500. Antes disso ninguém montava esse presépio. Então o presépio existe só por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Antes disso não existia essas coisas
quando a gente observa ainda Papai Noel. Quem que é o Papai Noel? Papai Noel, na verdade, ele é um santo católico chamado Nicolau. Então, as pessoas dizem que esse Nicolau foi um bispo que nasceu na Turquia em 280, no ano 280, na arquidiocese, catedral de Mira, né, que eu não sei onde que era, deve ser lá mesmo na Turquia, e ele viveu lá, diz que ele veio de uma família muito rica, e ele fazia algumas doações, embora algumas jornais de fofoca diz que ele não era tão bom assim, mas que ele não usava muito dinheiro, então ele, por ser da família dele, ele ser um padre católico, ele acabava ajudando pessoas necessitadas. E isso fez dele com que ele se tornasse um santo da Igreja Católica. Então, Papai Noel, na verdade, nada mais, nada menos é do que o São Nicolau. Os irmãos já devem ter ouvido falar dele, São Nicolau. São Nicolau é o homem por trás do Papai Noel, que nós conhecemos tanto aí. Ele morreu em 342, né, então 280, 342, e foi considerado santo, passando a ser chamado de São Nicolau. E, inclusive, diz que o Nicolau ele participou, fazia parte das pessoas que estavam ali no concílio de Nicéia no ano de 325. Tá? Muito bem, e até disse para os irmãos, olha, a roupa do Papai Noel, que cor que é a roupa do Papai Noel? Vermelha com detalhe branco. Não era dessa cor, ela era marrom, até o ano 1881, quando uma marca de refrigerante famosa fez uma campanha publicitária trocando a cor da roupa dele pela cor do refrigerante. Os irmãos devem imaginar, né? Que nós vamos falar que é Coca-Cola, que a gente vai ficar fazendo propaganda para eles, né? Mas quando em 1881 eles fizeram a propaganda colocando o Papai Noel, nós podemos observar hoje a tradição do Natal tem o Papai Noel, a Coca-Cola, as cores da Coca-Cola desde 1881. Então, da onde que vem? É um santo da Igreja Católica e nós muitas vezes ensinamos os nossos filhos a reverenciar o Papai Noel como sendo o bom velhinho, na verdade é um santo católico, né? Então veja o problema que tem em cima disso, nossos filhos reverenciando o Papai Noel. É a mesma coisa que nós levarmos os nossos filhos lá na Igreja Católica para tirar foto com São Lucas, São Tadeu, São não sei o que lá. É a mesma coisa, é o mesmo santo, né? É a mesma figura que está por trás disso. E aí tem um problema que eu vou ler um pouquinho mais com os irmãos para baixo ali, né, que a gente observa que essas tradições, embora pareçam inofensivas, ela traz para nós um grande prejuízo, porque a gente não pode adorar a Deus nenhum. O grande problema da nação de Israel, eu sempre comento com os irmãos, olha na Bíblia, os irmãos vão ver que o grande problema, falo sempre, né, entre Davi e Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico. Qual que foi o grande problema de Salomão? Idolatria. Isso, idolatria. Davi, o homem teve um monte de falha. A Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Nunca se prostrou diante a um outro Deus que não fosse ao Deus de Israel. Então, o grande problema nosso, perceba que a gente fala assim, mas que problema que tem? Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não podiam ter dado uma ajoelhadinha diante ali da estátua do rei. O rei fez uma estátua. Eles não iam adorar a estátua, era só baixar um pouquinho ali para ninguém perceber. Não, a gente não vai fazer isso, porque eu não posso fazer adoração a outro que não seja Deus. Ainda da árvore de Natal, né, há outras histórias falando desde lá de trás da Babilônia, de Nimrod, os irmãos já devem ter lido, que ele era neto de Cão, né, que casou com a sua própria mãe, que era uma sacerdotisa Semeríades, e disse que ele morreu, e no dia 25, né, que era o dia do aniversário dele, toda vez, no dia 25, a árvore que estava seca brotava novamente, trazendo vida de Nimrod naquela árvore, né? Então, muitas pessoas adoram a árvore e fazia essas adorações à árvore por esse motivo. E nós falamos, mas a gente não está fazendo por causa disso, ok, mas existe isso, né? E aí tem um texto, irmãos, que eu acho bem interessante. Olha lá no capítulo 10 de Jeremias. Alguém abra para mim, por favor, Jeremias 10. Jeremias 10.
2, 3 e 4. Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações. Porque o costume dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obras das mãos do artífice, feita com machado. Versículo 4. Olha que coisa interessante. Olha, não aprendais, não aprendem com os caminhos deles. Eles vão lá, corta do bosque uma árvore, coloca prata, coloca ouro, enfeita, coloca prego, firma ela para que ela não se mova. Não é parecido com a árvore de Natal isso? Uma árvore enfeitada? É lógico que aqui eles depois estavam adorando aquela árvore, os irmãos vão ver, mas para baixo está tratando de uma adoração. E aí a gente pergunta, olha, mas se eu montar uma árvore na minha casa no mês de dezembro, somente no mês de dezembro, não seria uma adoração, ainda que involuntária? Por que eu faço isso no mês de dezembro e não no mês de junho, sei lá? É por causa das luzinhas. Põe no mês de junho para ver a luzinha. Aí não tem o espírito do Natal por trás disso. E a gente olha para isso, irmãos, olha que coisa interessante ainda. Eu quero que os irmãos, quando vê o espírito do Natal, é uma coisa complicada, porque olha lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 e 22. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 21 e 22. Beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Próximo versículo. Eu não ouvi. O rei da do Senhor, eu sou mais forte que ele. Como é que é? Acabou? Né? Então, o que ele está dizendo aí para nós? Essas questões dos gentios, né? 1 Coríntios, né, que os irmãos leram, né? 10. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu, como servo do Senhor, eu não posso, irmãos, participar das mesas dos demônios, né? E aqui ele diz, ou irritaremos ao Senhor, somos mais fortes do que Ele? Ninguém é, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E no versículo 20, nós temos no 21, mas olha que o 20 diz assim, no 19, né? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, Papai Noel, árvore de Natal? Não, não é nada, né? Ou sacrifico ao ídolo é uma coisa? Não, mas ele diz, antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica a quem? Aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Então parece uma coisa inofensiva, assim como a gente fala, olha, não, mas é lá a festa junina, um docinho, uma coisinha que não tem nada, você veste a criança com roupa de caipira, fica bonitinho. Quando a gente olha para cá, olha, quando a gente vê lá o Papai Noel, que é o santo, São Nicolau, quando vê uma árvore que servia de adoração por diversos motivos para os povos, a Bíblia fala que o que os gentios fazem, por idolatria, e é por idolatria que eles estão fazendo, né, está fazendo aos demônios, não é a Deus. E nós não podemos ser participantes das duas coisas, participantes de Deus e participantes das coisas dos demônios. A gente não pode. Então, porque parece que é uma coisa sem importância, mas tem o espírito do Natal aqui, me parece muito mais o espírito dos demônios do que o espírito de Deus. Né? A mãe ia perguntar alguma coisa? Só levantou a mão. Sim. Agora, as mães já entenderam que eu não comemoro esse tipo de festa, mas no começo, antes de eu ter filho, antes de eu casar, eu não entendi. Eu ganhava muito presente, principalmente no Natal.
Irmãos, então assim, parece que não, mas assim, é até bonitinho, né? Não é bonito? Você olha, é até bonitinho, mas é que está o problema, né? Porque é sacrificado, querendo ou não. Ah, do Papai Noel, é o São Nicolau. A árvore, tem outras idolatrias por trás disso aqui. E a gente, só para a gente terminar aqui, não mais dois, quero ler aqui, ainda em Efésios 5:11, diz assim: não comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então a gente não pode comunicar com ela, nós como servos de Deus. Ah, mas a gente sempre fez lá em casa, não dá uma olhada, né? Eu também fiz muitas vezes, mas por que fazer? Ninguém falou nada, quando começa a falar, opa, peraí, mas tem alguma coisa por trás disso aqui. E a gente precisa ver que por trás dessa roupagem toda que puseram do bom velhinho, tem muitas tradições que vieram de festas oferecidas a ídolos, a deuses, desde Roma, desde a Grécia, né, da Babilônia, que já era feito, só mudou o nome, mas continua sendo a mesma coisa. Então a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a essa. E o que eu falei que eu queria terminar com os irmãos, assim, eu falei dos magos, né? Dos magos ele não tem nada a ver com os pastores. Os magos está lá no livro de Mateus, no capítulo 2, verso 7. Eu falei do 7, né? Livro de Mateus, capítulo 2. No capítulo 2, ele vai dizendo que é a mesma época de Herodes, tendo Jesus nascido, e aí fica a pergunta, quando, né? Em Belém da Judéia, o tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde é nascido os judeus, porque o rei dos judeus, porque vimos a estrela, eu estou no versículo 2, tá? Vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se a Jerusalém com ele, e congregando todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. Verso 5, lhe disseram, em Belém, da Judéia, porque assim está escrito, e tu, Belém Efrata, de Judá, de nenhum modo és menor do que as tuas capitais de Judá, porque em ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Verso 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca daquele tempo que a estrela aparecera. Veja, eles apareceram, não se trata de reis magos, mas de magos. E o que é mago? Tá? Os magos aqui, irmãos, não é aqueles que faziam magia, não. Tá? Alguém sabe o que é os magos aqui? Não é que fazia magia. Eram estudantes de astronomia. Eles estudavam os eventos. Então, eles estudando os eventos, foi mostrado para ele, apareceu uma estrela para eles. E quando foi, né, diz assim, quando Jesus apareceu, né, no versículo 2, que eles viram a estrela, eles viram, no versículo 7, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca daquele tempo em que a estrela apareceu. Quando foi que a estrela apareceu? Foi ontem? Foi a semana passada? Não foi imediatamente. Por que eu estou falando que não foi exatamente? Porque a gente começa lendo aí, ele continua dizendo, enviando a Belém, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achardes, participar para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, o rei Herodes. Eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo os tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso está cumprindo o que está lá em Isaías 66. Irmãos podem anotar, depois os irmãos vêm em casa, tá? Quantos magos haviam? Deram 3 presentes, não 3 reis magos. Eles dizem que era... Ixi, até esqueci o nome dos... Fugiu o nome aqui. Não é Bartolomeu. Eu esqueci o nome deles que eles dão lá. Eles dão o nome de 3 magos. A Bíblia não fala que eram 3 de magos. Não eram reis magos, mas eram magos, estudantes de astronomia, pessoas que observavam os eventos das estrelas. E aí eles ofereceram 3 presentes. Não eram 3 pessoas. Não sei quantos eram. Era mais de um porque eram magos, né? Aí, quando a gente observa aqui, o que acontece?
Versículo 13: tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos. José disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, isso está em Oséias 11:1, tá? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, não fala que era 3, nem que era reis, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia de Belém em todos os contornos de 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Veja, os magos foram para presentear Jesus. Veja no versículo 7, ele perguntou quando foi que apareceu a estrela. Aqui ele agora manda matar as crianças de 2 anos para baixo, porque foi o tempo que os magos falou para eles que tinha visto a estrela. Versículo 17, não, então cumpriu o que o profeta disse e tal. Mas aí a gente observa o seguinte, olha, quando os magos foram visitar Jesus, não foi logo após o seu nascimento, foi 2 anos depois. Chegaram lá pelo menos, não sei quanto tempo que eles caminharam, mas chegaram lá 2 anos depois. Tanto é que Herodes, como não sabia o tempo certo, pegou tudo que foi criança de 2 anos para baixo, mata, para poder matar o menino Jesus. Então, a história diz que quando Jesus nasceu, 3 magos, aqui estou tentando lembrar o nome, esqueci, né? Vão lá para visitar Jesus e dá para ele, um era Baltazar, tem mais 2 aí. Não sei de onde saiu isso, não é da Bíblia. Não era reis, eram magos. Não foi imediatamente, porque o tempo que foi inquirido por Herodes foi de 2 anos. E aí ele chega, quem vai imediatamente, por isso que eu falei para os irmãos lá aquele texto, quem vai imediatamente visitar Jesus é os pastores, e não ofereceram nada para eles. Então essa história de reis magos em janeiro, essas cantigas, essas ofertas, não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia, é só tradição mundana que os gentios celebram a demônios e não a Deus. Então é importante os irmãos terem isso em mente, tá bom? Sim, mas mesmo que fosse no mesmo lugar, mas veja que não é o mesmo período. Estava no mesmo lugar. Tá, mesmo que fosse, não é o mesmo período. Mas ele entrou na casa onde Jesus estava. Jesus já não estava mais na manjedoura. Já havia passado 2 anos. Já havia acabado o recenseamento. As pessoas tinham ido embora. José permaneceu ali na casa da família. Permaneceu por ali. Mas não foram os magos imediatamente que Jesus nasceu. A estrela apareceu para eles, pelo que conta aqui Mateus. E 2 anos, né, Herodes inquiriu eles, olha, faz 2 anos, por isso que Herodes falou, pega as crianças de 2 anos para baixo e mata, porque a gente não erra, né, mata todo mundo. Então, por isso que ele mandou matar. Então, a história diz que os magos já foram e ofereceram presentes. Não foi assim. Quem foi imediatamente foram os pastores, e não ofereceu presente. Então, a tradição do Natal não é bíblica. As comemorações do Natal não é bíblica. Tanto é, irmãos, assim, que Jesus ele não faz nenhuma questão que nós comemoramos o aniversário dele, de nascimento, porque ele mandou e fez questão que nós comemorasse a morte dele. A morte ele fez questão. E por isso deixou para nós pistas que nós sabemos até que dia que ele morreu. Mas o nascimento não sabemos quando que é, né? Então, por isso que é importante para nós entendermos essas coisas. Pastor, então a ceia tem que ser exatamente no dia 14 de Abib? Não necessariamente. Por quê? Tanto é que Jesus faz a ceia antes da festa da Páscoa. Ele chama os seus discípulos antes da festa da Páscoa e faz com eles, comemora com eles. E no dia seguinte que ele morre. Mas é no período. Às vezes a gente faz aniversário na segunda-feira, espera no domingo para poder fazer a festa, não vai receber só, aí espera mais 15 dias e faz a festa para poder entrar o dinheiro, né? Não tem problema nenhum. A questão é que não dá para saber o dia que Jesus nasceu, embora seja entre setembro e outubro. E todas essas questões de espírito do Natal está por trás outras festas
que a Igreja Católica incorporou e colocou, e aí a gente acha até bonito, o Papai Noel acha bonito, e compra presente, e coloca debaixo da árvore de Natal. Às vezes passa o ano inteiro as pessoas precisando, mas aqui em dezembro tem o 13º, ok, você recebe a segunda parcela no dia 20, né? Compra lá dia 20, dá no dia 21, não tem problema nenhum, porque se era o dinheiro que estava esperando, ou até o dia 20 de novembro, entrou a primeira parcela de novembro, já compra o presente logo, não espera, né? Não é que tem problema, irmãos, a gente dá presente para alguém. Não tem problema a gente comer frango assado, eu como vários domingos aí, né? É mais fácil, vai lá e compra e come o frango assado. Peru eu não como, não sei nem como é que é peru, mas é maior, o frango mais grande, né? Pega lá. Mas as outras coisas, não tem problema nenhum comer. O grande problema é a gente fazer exatamente conforme a tradição natalina. A tradição natalina não é uma tradição cristã. Pode comer peru, não tem problema, só não deixe para comer no dia 24 de dezembro, né? Sim. É bom comprar peru depois do Natal, ele fica mais barato, né? Em promoção sobrou, eles vão lá e faz mais barato, né? Então fica mais fácil. Mas dentro, irmão, do que nós falamos aqui, é só esse assunto que eu queria trazer. Semana que vem a gente começa outro assunto, mas como pastor, orientar, passar para os irmãos. Se os irmãos acharem, isso aí é tudo, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não vou ficar bravo com nenhum dos irmãos, mas que os irmãos saibam o que está fazendo, né? Que a gente não está iludido das coisas que nós estamos fazendo. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, algum acréscimo que os irmãos queiram fazer? Não? Sim? Aí é Natal. Aí é Natal. Que assim. Igual eu falo assim, irmãos, o dia 24 esse ano vai cair no sábado. No sábado. Dia de culto. Normalmente eu janto depois do culto, então vai ser quase a hora do passagem. Mas assim, isso acontece sempre no sábado, tá? E também sempre no domingo, e também sempre na quinta, ainda chega em casa e acaba de fazer a janta, né? Então, assim, o problema, irmão, não é você comer sábado à noite, não é esse o problema. O problema é que se você janta todo dia às 6 da tarde, e esse dia você vai jantar às 11 da noite, 11h30, para virar a noite, esse que é o problema, porque você está aderindo à tradição do Natal. Ah, vai dizer que eu vou passar com a minha família. Você passa sempre? Não. Então, para que você vai o dia 24? Ah, não, todo final de semana a família reúne. Então tá, não tem problema nenhum, porque não é uma tradição do Natal. Você está fazendo o que você faz normalmente. Agora, o problema é que quando você inverte lá e coloca a toalha vermelha, põe as luzinhas, acende uma vela e faz o que lá, põe o peru, o assado, e o tender e o né, que mais? É o Natal. É exatamente o que era feito na Saturnália. A tradução não é do Natal. Sim. Eu fui convidado para jantar sábado, e não vou estar no domingo. Eu estou participando desse Natal aí. Então, se for um jantar de Natal, sim, né? Se for um jantar de Natal, sim. Agora não, a família faz isso sempre. Tá bom, não tem problema nenhum. O problema nosso é que a gente às vezes vai participar com os outros, mas é legal, porque reúne a família, é legal de ver a família reunida. Mas por que no dia 24? Né? Se for uma comida natalina, né? É o problema. Mas está na consciência do irmão. Não vou dizer o que o irmão tem que fazer ou não. Só estou passando para os irmãos, né? A responsabilidade é individual, tá bom? Tá, então eu falo, não, vai lá pegar a marmitinha. Eu não tenho, é da consciência de cada um, mas que os irmãos saibam o que está acontecendo, tá bom? É porque as pessoas falam, não, mas não tem santo nenhum. Como não? Não tem Papai Noel? Não tem a comida. É
é oferenda, de qualquer maneira você está fazendo, seguindo a tradição do Natal. Então é Natal, né? Porque se a pessoa falar assim, não, depois do culto passa lá em casa, a gente vai. Também, irmão, não precisa ir ao extremo, né? Que eu lembrei aqui, não precisa ir ao extremo. Então, irmão, todo dia, depois do culto, vai lá, come uma carne de panela. Aí eu não vou comer carne hoje, vou comer frango, um ovo frito. Irmão, não tem necessidade de extremos, sabe? A gente não pode fazer pela ocasião, esse que é o problema, né? Não, todo sábado à noite lá em casa tem frango assado, come frango assado, não tem problema nenhum, né? O problema é você juntar tudo, aí que está o problema, né? Tá certo? Pois não. Foi comentado agora há pouco, não participar desta mesa, né? É a mesa do demônio, né? E aí que está o grande problema. Mas eu falo, olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles precisavam fazer? Era só dar uma, né? Não precisava abrir, era só para fazer vista grossa, para os outros ver. Olha, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor está vendo que se eu não fizer, eles vão me matar, sabe? Né? Não, eu falo, não, rei, eu não vou fazer isso. Não vou, né? Mas não vou fazer porque eu sei que eu vou desagradar a Deus. Então a Bíblia fala que importa agradar a Deus, não os homens. Eu não posso ser participante das mesas demônios. Assim como a gente fala das festas juninas, a tradição natalina é a mesma, não mudou. Tem o santo, tem as devoções, tem as oferendas, é tudo a mesma coisa, né? Não mudou nada, tá bom? E aí, o conselho de Jesus lá em Apocalipse, falando da Babilônia, né? Sai dela, povo meu. Às vezes a gente sai até da Babilônia, mas não quer sair dos costumes da Babilônia, né? Os costumes que a gente adquiriu, a gente quer permanecer com eles, e esse é um problema, tá bom? Deus abençoe os irmãos pela rede social. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pelo Facebook, pelo Instagram, pode perguntar, depois a gente vai respondendo na medida do possível. Tem aqui um pedido de oração em favor da Luísa, né, que está fazendo aniversário hoje, olha que benção, né? Os irmãos podem dar presente para ela, tá? Não tem problema nenhum, não é o dia 24 também. E se fosse, também não tinha problema, que é aniversário dela. Vamos convidar a irmã Luísa, convidar. A Maria Costa também fez aniversário, olha que benção, né? Só festa, né? Convidar os irmãos, pedir aos obreiros, por favor, que pudesse estar orando pela Luísa, pela Maria Costa.